coisa que eu pensei, assim, falei, antes da gente se encontrar aqui diante de vocês, assim, gente, vamos não explicar o filme, vamos não explicar o livro. Assim, vamos deixar também um espaço para a gente falar dos processos de criação e não explicar tudo, e não tentar fazer correlações que sejam aprisionadoras do que o filme pode abrir para a gente de imaginação e do que a obra do Milton também pode abrir para a gente. Queria começar com você, Milton, que eu acho que é o ilustre convidado de hoje aqui. Penso no seguinte, queria te ouvir. Ao escrever, você imagina, né, uma história. Ao ler, cada um de nós imagina o seu filme, o seu próprio filme, com as palavras que você já previamente imaginou. E eu queria saber como é que foi o encontro da sua imaginação com a imaginação do Guilherme. Nesse cruzamento de imaginações que, na verdade, você disse que não é uma adaptação. Você não vê o filme como sendo uma adaptação e que você não tem ciúme da sua obra. Eu achei isso muito legal. Quero agradecer a todos. Na verdade, eu não interferi, Bianca, em nenhum momento do processo. Acho que o Guilherme está de acordo comigo. Quer dizer, eu não li o roteiro, não que eu não seja curioso, eu sou curioso, mas eu acho que ficar em cima, né, vigiar de perto, ficar um pouco, vamos dizer assim, cercando esse processo todo, eu acho que seria inconsequente e seria também um pouco inibidor, vamos dizer assim. Então, desde a nossa primeira conversa em 2000 acho que foi na Primeira República ainda, faz muito tempo isso, mas foi em 2008, quando o livro saiu, na FINAC, em São Paulo. O livro, tinha outro cineasta interessado em filmar, e aí o que me deixou, vamos dizer assim, à vontade com o Guilherme, eu não conhecia a obra dele, não conhecia ainda os documentários, foi o interesse, vamos dizer, pela literatura, foi a paixão pelo romance, a leitura que ele fez do romance, como que ele falou para mim, a empatia que ele teve com o livro. E a partir daí, em nenhum momento eu tentei direcionar ou induzir ou a ir por esse ou aquele caminho. Não é mesmo? É ou não é? E isso também eu fiz com as outras adaptações que já foram feitas com dois irmãos da Globo, o João Carvalho, também não interferi, e com as culturas. Então, vamos dizer que essas imaginações, elas se encontram, ou elas confluem para algum ponto, mas elas são, vamos dizer, elas foram construídas individualmente. Eu não participei do roteiro, eu fiz uma ponta, pedi para a Karen cortar a minha participação, ela cortou. Sabe que a primeira vez que eu vi o filme eu achei que eu estava tendo uma alucinação. Essa que eu falei, hã? Eu falei, o Milton, não, estou vendo coisas. Falei, não, ele não faria. Ele é um escritor reservado, por exemplo, ele está ali naquele barco, pegando aquele peixe. Achei aquilo tudo muito estranho. Aí depois desisti, falei, não, ele é muito parecido, eu realmente estou vendo coisas. Quando eu recebi o material sobre o filme, meu irmão, tu faz uma parte, eu falei, não era uma alucinação, era... Na verdade é meu irmão, irmão gêmeo que eu tenho. Pois fala um pouco dessa alucinação, um pouquinho, como é que foi você participar. A gente pensa sempre, né? O escritor lá criando no seu mundo, de repente você vai para o set, né? Você essa parte do roteiro, mas vai para o set. Não existia, foi o Guilherme que inventou, foi ou não foi? Não, senão, as pessoas dizem, você escreve, você mente tanto quanto você escreve. Não é verdade, quando eu falo, eu não minto. Quando eu escrevo, eu minto para dizer algumas verdades. Só por isso eu escrevo, para dizer a minha verdade. Mas ele escreveu uma cena de um pescador e me mandou. Disse, você não gostaria de participar?
E aí eu falei, Guilherme, eu estou entrando na senilidade, eu já esqueço, não consigo decorar 3 frases. E aí eu vi que eram 3 frases. E aí eu percebi que eu podia abandonar, vamos dizer assim, deixar de lado o texto, e até brinquei com ele, posso falar em amazonense? Posso falar aquilo que o teu texto com o meu sotaque de amazonense ou de paraense, porque não muda muito. E na hora foi isso. Mas eu ensaiei muito também, eu fiz... Você fez até preparação de elenco, né? Participou até da preparação de elenco. Não, é profissional, a coisa não é chegar lá e... Não, fiquei 2 dias naquela canoa. Você tinha o seu trainer, o seu bar, eu tinha o seus massagistas. Tinha lá os ensaios e na hora, e uma vez eu perdi um pouco a direção, quase que eu entro com a câmera e acabo com tudo e o cenário, destruo tudo. Ia ser uma coisa triste. Mas, porque também tem aí a memória de Belém. O fato de ter sido filmado em Belém dizia muita coisa para mim, para minha infância, para uma cidade amazônica, para uma cidade como Manaus, que já não existe mais, mas que Belém existe como possibilidade de espaço urbano que deu certo na Amazônia. Quer dizer, tudo isso também tem um lado muito afetivo e quase passional, como dizia o Mário de Andrade, quando foi a Belém. Ele se apaixonou por Belém, né? Ele dizia, Belém, eu tenho uma relação com Belém que é quase sexual. Ele tem uma carta para o Bandeira que é linda falando sobre isso. Então, tudo isso acho que me levou a... Agora, também acho que o filme, ele tem o cinema tem tantas possibilidades. Você pode dizer, mas a literatura, a psicologia, a densidade psicológica, os conflitos todos, a interioridade dos personagens, isso é muito difícil de passar para a tela. E foi exatamente isso que disse uma grande escritora inglesa, nos anos 20, a Virginia Woolf. Ela dizia, olha, o olho e o cérebro não podem trabalhar juntos. Ela falou isso. Talvez até com um pouco de resistência ao cinema, em 1928. Ela disse, não podem trabalhar em duplo, porque o cérebro funciona de uma forma e o olho ele apenas vê. E aí ele diz, como é que eu vou representar... até falei desse exemplo, né? Por exemplo, Ana Karenina. Aparece uma mulher de preto, com veludo todo, um vestido de preto, muito elegante. É a Ana Karenina. Bom, ela diz, mas pode ser também a Rainha Vitória, né? Vestida de preto, porque se elas não dizem nada... né? Se ela não tem, vamos dizer, o drama da personagem, ela pode ser outra mulher qualquer, né? Mas aí depois ela fala, mas assim mesmo o cinema tem muitas possibilidades, inúmeros símbolos que a literatura, as outras linguagens também não têm. E eu acho que o Guilherme usou outras linguagens, vamos dizer, não é um filme com muitas palavras. Mas isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, eu vi o filme sem ter lido o livro antes, né? E depois eu até falei, nossa, Guilherme, eu fiquei depois pensando, como é que o Milton escreveria os silêncios que vocês deram no filme, que vocês construíram, né, no filme, que estão lá na montagem. Como é que seria no livro aquelas chuvas, né? Aquilo que a gente sente naquela imensidão do rio? Quantas páginas em branco seriam necessárias para que se construir um silêncio dentro de um livro? E aí eu pensei nessa sua escrita, eu queria ouvir também, né? Como é que você chamou isso de descobrir uma narrativa mais sugestiva. O que era isso? O que era essa descoberta? O que foi essa descoberta? Eu acho que foi uma descoberta a partir do livro, que era um livro que tinha muito monólogo interior e uma atmosfera que me interessava muito, que nos encantou desde sempre, a Karen e eu, a gente começou a trabalhar no filme há 6, 7 anos atrás.
como é que a gente ia lidar com essa interioridade, essa subjetivação do personagem que a gente queria que também fosse vivida pelo espectador. Eu acho que nos últimos 6 anos a gente entendeu, eu entendi, estou entendendo agora ao mostrar o filme no último mês para plateias, que o mais legal do cinema hoje é você conseguir tramar, né? Você fazer uma narrativa que seja mais aberta, que tenha múltiplas entradas e que seja completada pelo espectador. Eu acho que isso é a experiência estética mais interessante, que é a experiência estética de um bom livro, da boa literatura que te chama para que você complete, né, a narrativa com as suas fantasias, seus medos, as suas vivências. Claro que isso foi o que eu estou entendendo hoje, que a gente tentou chegar. Eu acho que a gente partiu de um livro que tinha uma atmosfera muito forte, inebriante, que me encantou, e a gente tinha personagens arenosos que poderiam ser moldados de diferentes maneiras. Como fazer isso? Aí foi todo um trabalho de tentativa e erro, e que eu acho que se completou e desagou, né, na montagem. Talvez a Karen possa falar muito, do ponto de vista dela, de ter ido em visitas de locação, de ter visto e conceitualizado esse filme comigo, em termos visuais e sonoros. Eu acho que esse filme, o como fazer, informou muito, definiu muito o que, né, o como contar definiu muito o que contar. E acho que a Karen pode falar um pouco de como é que foi essas visitas de locação, os tratamentos de roteiro que foram mudando muito. Acho que os roteiros foram ficando cada vez menos elucidados, menos causa e efeito, diálogos menos explícitos e, enfim, a gente chegou aqui. Por que todo mundo fala em tu? Porque Belém fala de segunda pessoa na conjugação de segunda pessoa, diferente do Rio Grande do Sul, que fala de segunda pessoa, conjugação em terceira pessoa. Eu acho isso muito bonito, acho que seria mais uma camada de estranhamento para o filme. Esse filme que partiu de uma narrativa fabular, que conjugava lendas indígenas com mitos modernos da psicologia, que é a história do Milton, precisava de um tratamento visual e sonoro que tivesse estranhamento, que fosse que te causasse algum deslocamento, algum Heimlich freudiano, ou a desfamiliarização russa, mesmo ano da teoria do Heimlich, e o teatro de Brecht. Tudo isso tentou nos lembrar de que a realidade pode ir além do real, e a gente tinha esse objetivo de traduzir essa narrativa fabular num tom fantástico, e acho que o Tu era mais uma camada que causava estranhamento. Mas ao mesmo tempo você causa esse estranhamento com o Tu, com a palavra, mas você usa uma câmera tão perto que a proximidade, né? É quase como se fosse a palavra causando estranhamento e a imagem te trazendo para perto, quase como se a câmera estivesse querendo, se ela pudesse, ela entraria naquele personagem, né? A primeira vez que eu vi, eu falei até com você, falei, nossa, por que tão apertadinho sempre, né? Porque, aliás, é difícil, inclusive, realizar isso de forma, né, natural e visceral, e queria saber também por que dessa opção, desse modo de filmar. Eu achava, o filme tem muito pouco plano médio, muito pouco plano americano, era um conceito lá atrás que a gente filmou com isso, eu esqueci disso, olha aqui uma falha interessante. Fui lembrar disso recentemente com o Adriano Tegido, fotógrafo do filme, quando a gente assistiu o Festival do Rio um mês atrás. O conceito lá atrás era a gente filmar muito apertado, muito close extremos, porque a gente queria entrar na cabeça do personagem. Desde sempre a gente queria que fosse um filme na cabeça do personagem. Só recentemente eu descobri que fazer um filme dentro da cabeça do personagem era, na verdade, uma maneira de tentar botar o filme na nossa cabeça como espectador. A closes extremos a gente queria, eu achava que ia montar bem, a Karen talvez escolhe, com planos muito abertos, planos monumentais que dessem conta, que aproveitassem o formato 2:3:5, que é esse cinemascope, que é esse cinema mais horizontal, e que isso, por contraste, montaria bem com os closes. A gente estava na Amazônia, a gente queria filmar isso com estranhamento, não de uma maneira exótica, a gente estava falando agora,
Mas os grandes eram para isso, os pequenos eram para a gente estar com o personagem. Agora passar para a montagem. Karen, você, aqui no texto sobre o filme, você falou uma coisa que eu gostei muito, que a montagem foi um novo mergulho na busca pelo conceito do filme. Então, fiquei pensando nesse primeiro, quer dizer, tem uma chegada do Guilherme, né, à obra, depois vocês passam a construir esse imaginário, viajando juntos. Achei muito legal saber que você montou, já começou no processo lá atrás, quer dizer, não pegou um filme para montar, recebendo na mão material bruto para construir a partir dali. Então o filme já foi sendo montado dentro de você desde lá do início, né? Então, como é que foi esse, já nem sei se é segundo, terceiro ou quarto momento, mas em que você entra ali naquela cabine, né, naquele mundo fechado, e a partir dali vai se construir essa atmosfera que é feita de silêncio, de som, de respiração, e eu li que vocês mudaram bastante coisa depois de uma pausa, quer dizer, vocês montaram, depois deram uma pausa, e aí trocaram inclusive sequências de ordem. A gente falou, nossa, é um reescrever mesmo, né? De fato, eu considero a montagem uma terceira escritura, né? O roteiro, a filmagem, a montagem veio depois para escrever o filme de novo. E o que aconteceu, na verdade, o Guilherme me chamou para trabalhar no filme quando ele ainda estava escrevendo o argumento. Ele tinha lido o livro há pouco tempo, eu já tinha lido o livro antes dele me chamar, eu já tinha lido toda a obra do Milton antes dele me chamar para colaborar. E eu vi acontecer no Guilherme um processo assim, quase doente, assim, de mergulho no livro. E, na verdade, eu li recentemente uma entrevista de uma diretora que está adaptando um livro para o cinema, e ela diz que é impossível adaptar a literatura para o cinema, ela está fazendo. E ela diz que o que acontece não é uma coisa de outra ordem, é de uma ordem médica. E no dia 1, o sujeito lê uma obra-prima, como Órfãos do Eldorado, e fica doente. No dia 2, ele, febril, quer participar daquele universo loucamente. No terceiro dia, ele se dá conta de que aquilo é impossível, é insano, mas ele continua febril e doente. No dia 4, ele humildemente começa a escrever o livro, porque ele não consegue se livrar daquela história, e, na verdade, começa a assassinar o livro. Então, eu vi o Guilherme passar por esses processos, assim, ficar febril e doente, e começar a escrever o roteiro e assassinar o livro. Na verdade, eu acho isso muito saudável, assim, porque, de fato, tem um momento que a gente tem que esquecer o livro, esquecer a literatura, para poder entrar num outro universo, para poder entrar com liberdade. E na montagem, a gente assassinou o roteiro também, tá? Totalmente assassinando. A pergunta que ia pular da minha boca, se você tinha assassinado teria sido a terceira camada de assassinato. Guilherme assassinava no livro e você assassinaria o roteiro do Guilherme, e assim nasce uma quarta coisa que é o filme. E assassinamos alguns cortes também, os primeiros cortes. Mas foi um privilégio muito grande participar desse processo, desde o argumento. Eu fui obrigada a ler inúmeras versões de roteiro, tendo que fazer comentários por escrito, que na verdade eu gostei dessa obrigação. E participei do processo de escolha de elenco, de leitura de roteiro com os atores, de escolha de equipe, de visita à locação, que é uma coisa inédita como montadora, pelo menos aqui no Brasil, o que me fez mergulhar nesse universo com uma força muito grande. Nós fomos a Manaus, Anavilhanas, Parintins, Belém, com um guia de luxo, na verdade, foi o Milton, nosso guia espiritual. E aí você fica completamente mergulhada no processo, na história. E foram quase 6 meses de montagem, quando a gente realmente ia fazendo, ia destruindo, ia refazendo. Mudamos muita coisa de ordem que estava no roteiro. Na verdade, eu esqueço o roteiro quando estou na montagem. Eu nem pego mais no roteiro, eu não lembro dele.
O que vai comandar ali são as imagens, o que foi captado. Imagem, som e buscando uma sonoridade também. A gente fez uma pesquisa muito grande de sons mais estranhos, menos melódicos, mas vamos buscar um vinil antigo que eu tinha e partir um pouco daí. Trabalhamos com 2 músicos. Até a mixagem, estávamos escolhendo música na mixagem, né? Assim, uma coisa de muita liberdade, enfim, e de fato mudou bastante, assim, teve versões com off e sem off, mudamos a ordem dos flashbacks e totalmente esquecendo o livro, esquecendo o roteiro. Eu acho incrível porque eu imagino esse processo criativo é uma coisa que não é fácil para ninguém, né? E é tão incrível ver vocês juntos aqui, quando existe um processo de destruição e construção permanente de uma obra que vai virando outra, que vai virando, e na verdade ainda não existe, né? Porque isso que a gente chama filme, que a gente está vendo, já é pós tudo, né? Quando as coisas estão nascendo, elas não tem forma, né? Tem muita conversa e será que o outro está me entendendo, né? Porque né, a gente explica como é que você sabe se o outro está realmente visualizando aquilo que você está imaginando, né? Vira um delírio, você fala assim. Nesse filme isso era uma questão, de fato. Se o outro entenderia. A gente estava entendendo e a gente conseguiria chegar no outro. Tânia, então vamos falar dessas portas que se abriram, né, gente, em relação às mitologias, né, às analogias possíveis, às leituras, né, o que o filme trouxe para você? E o Guilherme falou uma coisa muito bonita, né, dessas formas de ler a arte contemporânea que abrem, né, as possibilidades. Eu queria saber em você, o que isso te trouxe? O Guilherme tinha acabado de comentar aqui, a gente não sabia como as pessoas estavam recebendo o filme, né? E, para mim, o filme me pegou de imediato, visualmente. Acho que ali, justamente, para voltar à citação da Virginia Woolf, ali onde não dá para ver direito, né? Ali onde o filme é muito ousado na fotografia, na montagem também, né? Não só pelo caráter sugestivo que você sublinhou, mas nessa presença muito grande, muito frequente de imagens que estressam a realidade, né? Que de alguma maneira destroem, talvez assassinem também a realidade. Agora, vendo o filme, eu pensei que em alguns momentos as imagens se tornam rio, talvez. Tem uma fluidez, tem a coisa do desfocado, enfim, maneiras diferentes. Me impressiona muito aquela cena da corrida do Arminto, por exemplo, mas são muitas as cenas que trazem um estranhamento, sim, que me parece muito ousado e infrequente no cinema brasileiro, queria dizer isso em primeiro lugar, e que, enfim, aqui está conjugado a uma ousadia narrativa também, um conjunto de elementos, né, que se encaixam muito bem, de maneira realmente magistral, apesar desses momentos de estranheza, ou graças a eles, não sei bem. Mas se o close muito aproximado, a opção pelo flu, pelo desfocado e outras escolhas desse tipo sugerem uma proximidade mais psicológica, o que me impressiona no filme é como isso se conjuga de uma maneira muito complexa com a questão do mito, da lenda. E aí essa questão indígena, amazônica, se coloca com uma força no filme. Logo que acabou a projeção, a gente sentou ali esperando para subir nesse palco e o Evandro estava comentando rapidamente com o Guilherme que tem uma presença muito grande da Amazônia no filme, sem que o filme fale sobre a Amazônia
explicitamente, narrativamente, como um comentário sobre a Amazônia, né? E, de fato, a Amazônia está na literatura de Milton Ratum todo o tempo, e dessa forma entranhada, né, Milton? Dessa maneira que não traz apenas histórias que se passam na Amazônia, nem sobre a Amazônia, mas tem uma espécie de narração amazônica, assim, de posição enunciativa, de experiência, né, amazônica. E aqui, eu acho que esse nível, então, que a gente, talvez no início do filme, espere que vá num tom psicológico, ele se desdobra de uma maneira muito impressionante para mim, em uma camada, uma abertura para um universo das lendas, dos mitos, que conjuga uma coisa psicológica mais, digamos, ocidental, né? O grande mito Édipo, né? O mito que funda a psicanálise, funda talvez a própria cultura ocidental na Grécia com a tragédia de Sófocles, não é? Mas antes dela já existia como mito, né? Então, tem Édipo, claro, e o filho trai o pai com a mulher do pai numa primeira camada de leitura e se sente muito culpado por isso e, enfim, como todos nós, de alguma maneira, é convocado a matar o pai, ou o pai morre para culpá-lo da sua morte, como aparece numa das falas dessa personagem, mas, ao mesmo tempo, tem uma presença constante de lendas amazônicas, né, que reverberam do livro para o filme de uma maneira muito bonita, porque algo muda aí, e depois eu quero fazer uma pergunta sobre uma coisinha que muda, que eu percebi em particular, mas isso depois, que eu já estou falando demais. Mas então tem essa construção de um universo que é visual e narrativo numa conjugação muito potente, me parece, que é de um estranhamento no sentido mesmo de uma certa colocação em questão experiencial dos próprios mitos fundadores, se a gente quiser, da nossa condição humana, né? Então, nesse sentido, a gente fica mais próximo quando a Bianca diz há um estranhamento em chamar, no uso do tu. Eu acho curioso que a gente estranhe o uso do tu. Eu não estranho tanto porque eu conheço alguns amazonenses e gosto muito dessa maneira que eles têm de falar, que é a mais correta, diga-se de passagem. Mas eu acho que tem é curioso que isso seja estranho, justamente. Somos tão amazonenses, apesar de tudo, né? O curioso é que isso soa estranho quando isso nos constitui também. A maneira como esse filme coloca a questão indígena, em particular, em pauta, eu acho que é um ponto muito importante do filme. Eu queria abrir para as perguntas. Eu queria, primeiro, adorei o filme, eu li o livro esse final de semana. E eu fiquei muito curioso, porque assim, o livro me pareceu meio que uma fábula tragicômica, assim, meio um Dias Gomes com Jorge Amado. E a questão da época, assim, completamente diferente. E aí você tem um filme que é meio que um drama de estações completamente, uma coisa meio europeia, assim, bem claustrofóbico. Eu queria saber como é que você, quando pegou e falou, ok, eu vou fazer isso, como é que você pensou nessa transição toda? Porque é um 180 graus total. A partir de uma generosidade, da grandiosidade do Milton, que desde o começo nos incentivou a pensar um filme além da obra dele, que eu acho que como todo grande artista, o Milton está preocupado no porvir, no que pode, na potência, né? E então a gente tinha uma liberdade e a responsabilidade de como lidar com essa liberdade. Eu tinha alguns medos, um deles era o filme de época, que eu acho muito difícil, muito caro e muitas vezes cafona. Então, isso é uma decisão que a gente teve que tomar muito cedo, né? De não fazer um filme de época, de tentar trazer ele contemporâneo, ao mesmo tempo deixar ele solto no contemporâneo, num lugar que pudesse ser hoje,
cerca de 30 anos atrás, tinha elementos industriais, até tinha mais no roteiro, mais na filmagem do que a gente manteve no final, mas, por exemplo, não tem celular, não tem carro na rua. A ideia aqui, com relação a tempo, era fazer uma eclosão de tempos, uma coisa que o teatro do Frank Castorf, o diretor alemão, o dramaturgo alemão, que foi uma grande referência quando eu estava pesquisando para o Jogo de Cena, que é um filme do Coutinho, e descobri essa possibilidade de você colidir tempos num mesmo espaço cênico, e isso aqui era um ponto de partida para a gente nesse pensamento de tempo. Né? Cinema, né, tem essa possibilidade de você pular, né, tempo. E outra mudança significativa, estrutural, foi a questão da passagem de tempo. O livro se passa ao longo de 70 anos, mais ou menos de 1910 a 1970. E também eu não queria, tinha medo de fazer um épico com 3 atores fazendo o personagem principal. E então a gente também teve que comprimir uma passagem de tempo só, de 8 anos, por aí. E, então essas foram 2 mudanças estruturais que acho que informaram muito sobre o caminho que a gente foi tomando depois. Eu acho que em termos de olhar, eu acho que o Oswaldo Guild, cujo pai Emílio Guild, foi um zoólogo suíço, que fez pesquisas importantes na Amazônia no final do século XIX, e o Guild, que é um dos meus artistas favoritos, em termos de dramaticidade, de luz, de paleta, morou em Belém durante parte da infância dele. Isso foi uma coincidência importante. Eu acho que informou muito sobre a nossa paleta do filme. Acho também que as composições da Mira Schendel, só para pegar a carona no que você falou de referências visuais, talvez europeias, não sei, também nos ajudou muito a Mira Schendel, que eu acho que é a suprema elegância, né? Esse é um filme classicista, fotografia classicista, até para dar conta de outras camadas mais estranhas que a gente queria colocar. Acho que a Mira Schendel nos ajudou muito nas composições. Agora, eu pensei uma coisa que o Guilherme está falando dessa construção toda visual, e tem uma coisa que eu acho tão bonita nesse caminho todo. O Guilherme começou querendo escrever um roteiro original e pesquisando a história do próprio avô. Isso foi o início de tudo. Então, acho que o Milton falou há pouco que mente na ficção para poder dizer verdades. Guilherme foi atrás de um roteiro de ficção, na verdade, para buscar a história da sua própria, buscar a sua própria origem, buscar a sua própria família. A Tânia, de certa forma, falou que a gente se reconhece nesse Brasil que a gente desconhece tanto. Né? A gente vai lá naqueles mitos dos quais nós achamos que estamos tão separados, tão afastados, quando, na verdade, eles estão habitando, né? Eles nos habitam. Né? E a gente conversou um pouco sobre isso antes, né, Guilherme? Que a gente se encontra na ficção, né? Você falou várias referências artísticas para a construção, mas acho que tem uma referência tão pessoal na busca da construção, da descoberta desse filme, que é uma passagem que eu acho muito bonita. Eu só queria que você dividisse essa história um pouco com outras pessoas, porque antes de chegar a Mira Schendel, né, chegar ao teatro alemão, a tudo, tem um avô paraense. É simples assim, é pertinho assim, né? Tinha um avô paraense que era um enigma, que tinha muitas lacunas na história dele. Talvez por isso a gente tenha construído um filme com tantas elipses e lacunas, né, na narrativa. Enfim, eu acho que isso estava dentro de mim. Eu queria contar uma história que eu não sabia que história era. Eu sabia que era interessante. Eu passei 15 anos fazendo documentários, hora de cinema direto, hora de cinema de encontro, hora misturando, e que são necessariamente, forçosamente, linguagens próximas ao realismo, ao naturalismo. E logo quando eu fui começar a fazer essa pesquisa, que era uma pesquisa pessoal, sobre o meu avô, que era um paraense, que em 1927, foi para Nova York, no porão de um navio, revirando castanha, para ir de graça, e chegou lá e trabalhou com os porto-riquenhos no Harlem, e não fez a América, porque a América entrou em colapso em 29, com o crash da Bolsa. E a gente não sabia muitas coisas, a gente não sabe muitas coisas da vida dele na América. Isso me encantava, e eu acho que por isso eu me joguei em pensar uma forma mais estilizada, que desagou no filme, que tinha esse objetivo de ser estilizado e de
ter estranhamentos e de ter lacunas, de ter elipses e sei lá, de contar com o espectador. Eu acho que a gente, enfim, está sendo muito interessante e eu tenho pensado muito e tentado refazer o trajeto conceitual do filme, mas eu não acho que o filme está acabando, acho que o filme está começando agora. Eu acho que o mais interessante é o que eu tenho ouvido de um mês para cá, quando a gente mostrou filme no Rio, Varsóvia, Chicago, São Paulo, Rio agora de novo com vocês. Como é que esse filme continua na cabeça de vocês, como é que ele habita vocês, como é que ele veste vocês. E agora o filme começa. Eu queria só dividir a minha experiência amazônica com vocês. Eu conheci a Amazônia também, com o olhar da câmera, e foi em 1990, filmando a novela Amazônia. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque quando se filmava dentro da floresta, ela é muito escura. Aí começa um diálogo com a própria Amazônia, um diálogo muito doido, porque é muito escura, aí tem que iluminar, a imagem que resulta parecia que a floresta era fake, era cenário. Eu não sei se isso tem a ver com a escolha do close, porque se você abre o plano dentro da floresta, e o filme é escuro, a floresta é escura. E eu achava aquilo curioso, porque a novela foi derrotada como produção. Quer dizer, se escolhiam um set, aí não vamos filmar porque a maré subiu, invadiu, não sei. A Amazônia triunfava permanentemente sobre a filmagem da novela. E isso me evocava a Madeira Mamoré, quer dizer, parecia uma reedição da Madeira Mamoré, quer dizer, o humano que entra com seu artefato tecnológico para conhecer, penetrar a Amazônia, para dominar a Amazônia e a força, né, da natureza amazônica, a grandeza, se impunha sobre esse artefato, e ali, mais uma vez, não sobre o trem-imagem, mas sobre a câmera fotográfica, sobre o artefato de captação de imagem. Uma das explicações que se dava na época para a produção foi, curiosamente, essa comparação de Belém com Manaus que você fez. Se dizia que Belém era uma cidade muito mais estruturada, tanto que o John Burman, quando veio filmar O Caçador de Esmeraldas, que é o filme de estreia da Dira Paz, há 30 anos atrás, escolheu Belém e não Manaus. E Manaus é órfã de Eldorado. É a própria cidade que conheceu a grandeza do ciclo da borracha e mergulhou numa decadência. A Zona Franca virou uma franca zona, né? Eu então faria duas perguntas. Primeiro, como é que é essa relação da imagem, se você reconheceu na filmagem essa opção pelos planos como uma forma de conseguir captar a floresta, a natureza amazônica. Claro que quando eu estava em 90 era a câmera de vídeo, você filmou em película, digital, película não se filma mais, né? Mas é uma filmagem digital, outra tecnologia. E para o Milton, eu acho que tem sempre a celebração assim, houve uma chance, houve um momento, essa possibilidade da Amazônia ser essa possibilidade da Eldorado, e isso não se deu, ao contrário. E se há uma saída hoje para essa Amazônia, se é possível voltar a sonhar uma Eldorado amazonense, em outros termos, evidentemente, mas é possível fazer isso, encontrar uma saída, como se vislumbra, até porque a Amazônia hoje é um centro de discussão no Brasil. Sobre a imagem, tinha esse desafio, sim, de como filmar a Amazônia, foi uma questão, né, para a gente de preparação. Eu acho que muita gente fotografou a Amazônia, né, tinha o medo de voltar e não ter visto a Amazônia. Tem um exemplo, uma referência importante para a gente, o fotógrafo francês Marcel Gauthier, que o Milton e o Samuel Stan Jr. prefaciaram um livro que foi editado 3 anos atrás, 4 anos atrás, e que tinha exatamente isso, né, que é o medo de não ter visto a Amazônia, não voltar para a Amazônia. A mata é muito difícil, né? Porque a mata não tem recuo, a mata é escura, a mata, quando não tem recuo, não tem perspectiva, quando está escura, você não tem profundidade de campo, se você escolher, tem profundidade de campo.
sei lá, em algum momento a gente definiu, decidiu, talvez já estava decidido no livro, que o Rio era mais importante, né? O Rio está sempre presente no livro, e para a gente também eu acho que era mais interessante fazer um filme de Rio, e o Rio é fugidio, como os personagens o são nesse filme, e então a gente caiu para dentro do Rio, e mais do que entrar na mata, que já venceu tanta gente, a mata pode ser um inferno verde, etc. Mas tem um horror a verde claro, tem um horror a verde claro, tem um pavor a verde claro. Então também tinha isso, tentar fugir do verde claro, qualquer coisa, na sua busca, fuga do inferno. O título do livro já é pessimista. Essa orfandade de de alguma coisa que prometia, de uma promessa, de uma riqueza, O título diz muita coisa de alguma forma responde a sua pergunta. A minha visão, eu não gostaria de compartilhar com todos, mas a minha visão é muito pessimista. Eu tenho momentos de otimismo, assim, mas são surtos. Depois a Tânia pode explicar melhor do ponto de vista psicanalítico, mas eu acompanhei, enfim, nos anos 60, a destruição da Amazônia, da floresta, era muito próxima de zero. Já havia grandes áreas desmatadas, né? Mas, sem pensar no desmatamento, ou pensando no desmatamento, o que me vem primeiro, uma grande questão que é anterior, é o roubo de terras indígenas. É isso, esse é um dos grandes crimes do Brasil, né? O roubo sistemático de terras indígenas. Isso, em primeiro lugar, eu acho que tem a ver com a nossa própria, vamos dizer, o esfacelamento da nossa identidade, o não reconhecimento do nosso passado, das nossas origens, né? Quer dizer, a vergonha que nós temos de dizer que a nossa origem, de algum modo, é uma origem indígena, né? Muitos manauaras nem sabem que os Manaus, foram uma tribo dizimada já no século XIX. Não existia mais. A origem do nome da cidade é indígena, né? Quer dizer, há muita gente de Manaus que vai com frequência para Miami, nunca foi ao médio Rio Negro. Eu acho que nunca atravessou o Rio Negro, às vezes. Só para você ter uma ideia desse descaso, dessa indiferença ao seu próprio lugar, né? Mas o lugar em si, ele só existe enquanto história, né? A floresta tem uma história, e é a história indígena. Quer dizer, quando eu li os ensaios de Euclides da Cunha, que ele escreveu, intitulado A Margem da História, para falar da Amazônia, é que ele não quis ver os índios. Ele não conseguiu ver, ele não reconhecia a cultura indígena. Porque, como ele chamava a Amazônia de deserto, o deserto para ele era um deserto cultural, era uma incultura, vamos dizer, uma região em que a República teria uma missão civilizadora, né? E é irônico porque ele narrou exatamente a barbárie de Canudos, o massacre que foi Canudos, né, na Bahia. Então, eu não consigo pensar a Amazônia sem duas coisas. A primeira é a relação, vamos dizer, o respeito aos índios. Nós nunca tivemos. Nunca tivemos, né? Agora mesmo, nesse momento, há dezenas de áreas conflagradas, dezenas de terras invadidas, no Mato Grosso, em Goiás, no Pará, né? A presença de madeireiras, presença criminosa de madeireiras, as grandes mineradoras, né? Eu questiono, inclusive, as grandes hidrelétricas, a quem que elas vão servir, essas hidrelétricas? Quer dizer, não se consulta a comunidade amazônica, não se conversa com os ribeirinhos, né? com os servos do paraíso.
os servos do paraíso somos todos nós, são os caboclos da Amazônia. São mais de 20 milhões de brasileiros. Quer dizer, foi um processo sistemático. Eu esperava outra coisa desse governo em relação à Amazônia e não veio, né? Ao contrário, houve um descaso enorme. Quer dizer, estão repetindo o desenvolvimentismo da época dos militares a todo custo, a qualquer preço, o que também me deixa um pouco perplexo, né? Então, essa é uma questão que eu vejo com muito pessimismo. A outra questão é que movimentos ambientalistas não querem saber, fecham os olhos para isso, é a miséria da Amazônia. São os milhões de favelados da Amazônia. Belém tem 2 milhões de habitantes, Manaus tem mais de 2 milhões, Porto Velho, as capitais, Rio Branco, há muita miséria, muita pobreza nas cidades da Amazônia. Manaus, proporcionalmente, é uma cidade mais violenta que o Rio de Janeiro. Vocês sabiam disso? Vocês não sabiam disso? É uma cidade violentíssima. Belém é uma cidade violentíssima. Eu lembro que quando eu fui lançar o Órfãos em Manaus, naquele mês houve 21 assassinatos. Naquele mês do lançamento do Órfãos. E há bairros, eu dei uma entrevista para o New York Times, fez uma matéria sobre isso, sobre a violência, tráfico de drogas. Eu falei para o repórter, há bairros que eu não posso mais entrar, eu não consigo, você não pode entrar em Manaus. Eu falei isso, os políticos não gostaram. Gostaram que eu não dava valor a Manaus, aquele besterol bairrista, regionalista. Né? Então, eu acho que houve já uma espécie de... Nós perdemos a Amazônia para nós mesmos. Né? Nós não soubemos implantar políticas inteligentes, ambientalistas, indígenas, humanas, em relação à região. A Zona Franca foi um projeto dos militares, de dezembro de 67, uma industrialização artificial, porque são montadoras, não há pesquisa tecnológica, né? Aquilo ali é uma fábrica, são montadoras, né? Que ia ser feito no Rio de Janeiro, vocês sabem disso, basta ler o livro do Roberto Campos, a gente tem que ler o que a direita os liberais escrevem também, para saber o que eles estão pensando. Né? Era um projeto para o Rio de Janeiro. E os cariocas, a elite carioca não quis dizer, não, transformar isso aqui num bordel, numa montadora, uma maquiadora. Aí alguém disse, não, então vamos Manaus, é longe. Que combinou com uma estratégia geopolítica dos militares, de ocupar a Amazônia. E o que você vê agora? Você vê que de 67, quando eu saí de Manaus, por exemplo, uma cidade de 250 mil habitantes, 250 mil habitantes, hoje tem mais de 2 milhões. Foi o maior crescimento demográfico proporcional no Brasil. Né? Uma taxa de crescimento enorme. E a metade da cidade é favela. Quer dizer, eu queria ser mais otimista, mas eu não consigo. Não há uma política, um projeto para a Amazônia. Um projeto pensado, refletido, discutido com pesquisadores da Amazônia também. A Amazônia, cientistas, há universidades, há o INPA, há o Museu Goeldi, há vários institutos de pesquisa para mapear aquilo, quer dizer, qual é a vocação econômica, cultural de micro-regiões. Não existe isso. Eu sei que é muito triste, mas bom, acho que é a história, né? Mas, para não terminar chorando, não tem jeito, não tem jeito. Assim, é muito duro. Ironicamente, né, ou contraditoriamente, uma obra como a sua ou como a do Guilherme nos devolvem essa Amazônia que
que nos foi extirpada por uma visão extrativista permanentemente, né? A cultura do roubo, né? Sempre o espólio. Então, ao mesmo tempo, a ficção, né? A arte, a criação, nos devolve um imaginário de uma Amazônia que a gente, às vezes, nem conheceu fisicamente, mas a gente conhece através da arte e ela passa a existir e a gente vai lá, né? E a gente sonha com o que viu. Eu fiquei uma semana sonhando com esse filme, porque abriram portas que eu tenho, mas desconheço que tenho, porque também venho de um índio que eu nunca encontrei com ele, mas aprendi que a gente, quando faz um programa ruim, é um programa de índio, né? Um índio que eu só aprendi a desqualificar, né? Mas que ele certamente me é perturbador das minhas entranhas, porque ele fala das minhas escuridões, né? Exatamente. Eu queria só registrar que, dentre as muitas influências para escrever esse livro, o poema do Cavafis, a história do avô, os avós, os dois aí são presentes na história que eu ouvi dele em 1966 ou 1965, mas foi importante para mim também, para a construção de uma personagem, da personagem da Dinaura, foi a leitura de um ensaio magnífico do Eduardo Viveira de Castro, antropólogo daqui, A Inconstância da Alma Selvagem. É um ensaio poderoso sobre o modo de ser. A Inconstância da Alma Selvagem. É fácil da gente encontrar? É muito fácil. Foi publicado pela Kozak Naif, uma edição linda. É um ensaio magnífico, com muitos insights, extremamente bem escrito, como tudo que o Eduardo escreve, e uma pesquisa de campo. Tem ali toda uma vida, uma experiência dele, né? Para falar da dificuldade do colonizador em catequizar os índios, em dar ao índio, vamos dizer, atribuir ao índio uma religião monoteísta, né? A inconstância da alma indígena é exatamente essa resistência. Se há alguma esperança no meu discurso, é na própria resistência dos índios, né? Com a nossa, vamos dizer, um pouco com a nossa ajuda, porque é difícil você enfrentar fazendeiros, é difícil você enfrentar aparatos paramilitares, é difícil. É extremamente desigual, é uma luta extremamente desigual. Então, eu acho que a antropologia também me ajudou a entender a nossa alma, que é um pouco indígena. Eu sou de Tarauacá, no Acre, município a 400 quilômetros de Rio Branco. E o filme de vocês está muito, mas muito legal pelo cuidado que vocês tiveram com a Amazônia. O livro dele, os autores, quando eu estava lendo o teu livro, me lembrou Leandro Tocantins, Zé Potiguar, o próprio Márcio de Souza, com as coisas que a gente conhece da Amazônia. Eu acho que o cuidado, quando vocês falaram Purus e depois falaram Rio Branco, foi estudar geografia, porque tem filme que, quando cita a Amazônia, nem esse cuidado tem. As sequências e o que me trouxe da Amazônia, até te digo, falando aqui com ela que nem sabia que era sua mãe, mas disse, será que ele tomou até o vegetal, o daime? Porque tem uma parte da miragem, eu digo assim, foi uma miragem. O Daniel de Oliveira, quando ele está que vai chegando onde estão as velas e tal, gente, isso aí foi eu achei muito interessante. E quando ele falou lá da fotografia da Amazônia, eu acho que uma das coisas que mais, e isso eu convivo, porque a minha região é uma região cercada por várias etnias indígenas, os Ianauás e os Caxinauás, que tem um respeito muito grande com a Amazônia. Eu acho que isso vocês tiveram. Se vocês não tivessem, vocês não teriam conseguido fazer a fotografia, que está assim, sensacional. Montagem, parabéns. Eu acho que assim, eu também sou ator, por isso que, então, eu estou muito feliz de como vocês trataram a Amazônia. Vi o Pará no início do teu livro e vi o Pará aqui, porque meu avô é paraense, outro é nordestino, foi pro Acre, exploração de seringal e tal, não sei o quê. Mas assim, parabéns pelo que vocês conseguiram, eu fico muito feliz. Espero que na Amazônia o teu filme tenha uma... se vocês puderem levar para os festivais na Amazônia, no Acre a gente tem um festival que sempre acontece em novembro, que dialoga muito com
com o Peru, com a Bolívia, com as coisas que se faz na América Latina, porque aqui no Rio, eu sempre digo que os filmes, muitas vezes quem está fazendo não tem um diálogo com o que se produz na América Latina. E quando eu vi o teu filme, eu vi uma linguagem até da Europa, mas também vi a fotografia, que eu vi uma fotografia de um filme que eu acho muito legal, que é Pelo Malo, e vi essas coisas, é uma venezuelana que faz. Então, quando eu vi, eu digo, pô, que legal, a gente tem uma identidade brasileira, você tem uma identidade do teu povo, e não uma cópia do que se faz para uma indústria americana. Teve um momento que eu vi assim, a caça, o filme, assim, uma cena da caça, achei bem interessante. Parabéns assim, por toda a equipe, vocês fizeram um trabalho grandioso, mas grandioso como a Amazônia. E também é uma preocupação o desmatamento desenfreado hoje da Amazônia, principalmente com a abertura da BR-364. Obrigado. Eu queria ouvir tangentes aí que vocês possam ter entrado com o filme. Acho que o Daniel curtir de ouvir interpretações. Enfim, eu estou curtindo esse momento de ouvir sobre dúvidas do filme. E mamãe, quem tomou o dime fui eu, tá? Tânia, você disse que tinha uma pergunta, Tânia, que você queria fazer. Qual é? Eu acho que tem no romance do Milton Raton e em seguida no filme do Guilherme Coelho, de uma maneira que não é um assassinato, mas ao contrário disso, uma potencialização, há uma, de alguma maneira, se dá voz à questão indígena. Não estou falando em dar voz ao índio, justamente o contrário disso, tá? Na medida em que me parece que o índio é o nosso, ele ocupa, para nós brasileiros, talvez, o lugar do estranho, por excelência. O estranho é aquele, Guilherme se referiu a esse termo, que é uma noção de Freud, né? É aquele que é estranho, mas que é justamente muito íntimo, muito próximo, né? É uma ideia de estranheza familiar. O estranho é aquele que está mais próximo. Muitos mitos tratam da questão do incesto, tanto entre pai e filha, mãe e filho principalmente, mas também entre irmãos, né? E vários mitos amazônicos tratam disso. Estou longe de ser uma especialista em mitologia indígena, o Milton vai poder falar mais sobre isso. Mas é muito interessante a gente notar, eu acho, que a questão do incesto ela tem a ver com essa delimitação dentro, né, dos laços de parentesco, uma delimitação entre aqueles que são mais próximos de mim, mais íntimos, e aqueles que são menos íntimos, mais estranhos, e podem, portanto, ser meus parceiros sexuais. Os mais íntimos não podem. A gente sabe, claro, que isso varia muito. Há sociedades em que, por exemplo, os tios são parceiros até mais ou menos assim, preferenciais, enquanto que em outras sociedades os tios não podem de maneira alguma se casar com as sobrinhas, etc. É muito interessante a maneira como no romance, né, a relação entre o Arminto, a família Cordovil toda, e as Índias é colocada, e a maneira como no filme isso se transforma, porque tem uma passagem, eu tenho que dizer para quem não leu o livro, talvez, desculpa, Milton, se eu vou... Tem uma passagem de duas personagens para uma, quer dizer, duas personagens que de fato permanecem diferenciadas ao longo de todo o filme, para uma fusão em duas personagens que se confundem no filme, né, entre o romance e o filme. E no romance a gente tem na Florita uma personagem que é totalmente passiva, submissa, né, uma índia que se conformou totalmente a uma posição de total submissão e desrespeito até, né, num certo sentido. Enquanto que
a outra personagem por quem o Armindo se apaixona encarna de alguma maneira essa Índia que não aceita estar no lugar social que lhe é dado, que é submetida às piores violências, mas que de alguma maneira terrível, um pouco como a Índia do sonho de Armindo que mergulha no rio, né? Ela consegue se revoltar de alguma maneira. E no filme, a Florita já é, de saída, com a incrível interpretação da Dira Paz, uma mulher muito forte e que, de alguma maneira, toma uma posição central e até submete o Armindo. Então, há uma passagem aí que eu acho que tem a ver com com a questão indígena, não só estritamente falando em termos políticos, mas falando em termos do índio que somos nós e que, no entanto, nos estranha e que eu acho que é uma grande questão para nós brasileiros hoje, sempre foi, mas que talvez hoje possa se colocar de uma maneira mais clara, né? Se no incesto, então, se trata daquele que é íntimo, né, não obedecer a um certo limite ali, né, dado por uma lei social estabelecida, se trata nesse filme e nesse romance de um incesto com uma irmã que é índia. Se trata da questão colocada de uma maneira muito íntima. Por isso não podemos confundir isso com dar a voz ao índio, porque não se trata justamente de uma narrativa externa à questão que busca valorizar ou informar sobre a questão, mas se trata de uma posição discursiva de dentro da questão. Nessa tensão aí, que me parece interna, tanto ao romance quanto ao filme, que se potencializa de um para o outro, que eu acho que tem algo importante para pensar a Amazônia, para pensar o Brasil, enfim. Mas eu queria ouvir vocês um pouco sobre a Florita e sobre a Dinaura, desse ponto de vista da transformação que a personagem sofre do romance para o filme, e como vocês veem essa questão da Índia, da violência sexual e da dominação, especialmente, né, nessa figura da Índia. Eu acho que a Tânia, você expressou muito bem a diferença foi uma opção do roteiro do Guilherme ter feito essa fusão das personagens femininas. Eu não vou falar muito para também não contar, não narrar aquilo que pode ser lido, né? Mas a verdade é que há essas duas personagens que são muito diferentes no romance. Na verdade é uma novela, e aí eu teria que falar também sobre o gênero. Eu fui constrangido a escrever um livro curto, mas não vou entrar nessa seara. Só para dizer que a Florita e a Dinaura, elas têm, vamos dizer, o modo de ser diferente, a relação delas com os personagens masculinos é uma relação também diferente, a posição delas no mundo, naquele pequeno mundo, também, vamos dizer, são diferentes. Elas têm algumas coisas em comum. Tem um orfanato, porque aí teria que ir por todo... que o Guilherme não fez esse percurso, porque seria outro filme, né? E teria que usar a época também, que ele quis evitar, mas tem um orfanato que é um centro simbólico também do romance, dessa cidade, que por sua vez é outro centro importante. E o título dos órfãos também tem a ver com esse orfanato, com essas meninas que, vamos dizer, que são prostituídas. Há uma cena enfim, do livro que é forte, que é uma cena da prostituição infantil na Amazônia, que é uma dos grandes dramas ou tragédias da Amazônia, que é a prostituição infantil.
né? E isso está presente mais pelo viés do mito também, né? O nome dos personagens, Denise o Cão, enfim, são nomes que têm uma relação com o mito, com a história, mas falam também dessa violência, porque o mito ele pode ser negativo ou positivo, né? Pode ser extremamente positivo, a Amazônia é o pulmão do mundo, ou pode ser extremamente negativo. Então, vamos dizer que são personagens muito diferentes. E há uma terceira personagem feminina que é a mãe do narrador, em que há a cabeça dela, uma estátua de pedra, uma cabeça de pedra, não sei se vocês se lembram disso, que é quase, vamos dizer, uma figuração materna, né? E que tem uma relação também com a Florita, com os sonhos dele, com a Dinaura, etc. Então, vamos dizer que no romance, essa questão do mito se rebate, vamos dizer, na vida. Porque, como esse livro fazia parte de uma coleção de mitos, de uma editora escocesa, eu não quis fazer um relato de um mito. Eu falei para o editor, olha, eu topo desde que seja um romance. Aí ele disse, sim, ó, você tem que partir de um mito. Eu falei, sim, eu parto do mito para chegar ao realismo, para chegar à ficção, porque na origem da literatura está o mito. Mas a partir do século XVIII, o mito se transforma em literatura e ficção. E essa passagem que é o desafio. Né? Quer dizer, o mito só é uma narrativa que diz respeito ao mundo natural. Ele se torna humano quando o mito se reverte no drama humano. Aí tem a Grécia toda, a literatura grega, e tudo que nós herdamos dela. Bom, então eu quero agradecer muito a presença de vocês todos, agradecer demais mesmo por esse encontro. É um presente, é um privilégio poder estar a essa hora da noite, no dia de semana, conversando sobre esses assuntos. Nesse ar-condicionado. Não, no pé da tela de um filme. Eu acho, olhando assim um pouco de fora, é uma experiência amazônica. A gente está dentro de uma sala escura, sentado ao pé de uma tela, discutindo sobre uma experiência, né, que a ficção nos provocou, né? Ou seja, estamos na Amazônia e estamos aqui dentro. E isso é realmente de outro mundo. Isso não é normal. Ainda bem. Mas, para encerrar, eu quero pedir que você leia o poema da abertura do seu livro. Eu li que você fez isso em outro lugar e eu não vou deixar que a gente fique sem. Fez isso na noite anterior ao primeiro dia de filmagem. Primeira cena do filme que a gente filmou, a primeira cena da produção do filme foi o Milton e o Daniel de Oliveira, e na noite anterior, em torno da piscina do Hotel Regente, em Belém do Pará, o Milton leu esse poema para a gente. Ou seja, ele abençoa a filmagem lendo um poema. Como é que não vai encerrar essa noite aqui? Eu não vou aceitar isso, não. Muito obrigado. O poema do Cavafis, A Cidade, é um poema de 1910. No fundo, é um diálogo do eu lírico com o seu outro, né? E é ele mesmo. Ele diz assim, dizes, vou para outra terra, vou para outro mar. Encontrarei uma cidade melhor do que esta. Todo meu esforço é uma condenação escrita. Meu coração, como de um morto, está enterrado. Até quando minha alma vai permanecer nesse marasmo? Para onde olho, qualquer lugar que meu olhar alcança, só vejo minha vida em negras ruínas, onde passei tantos anos e os destruí e desperdicei. Não encontrarás novas terras, nem outros mares. A cidade irá contigo. Andarás sem rumo pelas mesmas ruas. Vais envelhecer no mesmo bairro. Teu cabelo vai embranquecer nas mesmas casas. Sempre chegarás a esta cidade. Não esperes ir a outro lugar. Não há barco, nem caminho para ti. Como dissipaste tua vida aqui, neste pequeno lugar, arruinaste-a na terra inteira.